Você acha que basta mudar para o exterior para deixar de ser residente fiscal no Brasil? Cuidado, tá? A Receita Federal acaba de publicar uma solução de consulta que pode atingir diretamente empresários, investidores, servidores públicos e brasileiros que acreditam ter encerrado seus vínculos fiscais apenas porque passaram a morar fora do país. E o detalhe mais importante, nem mesmo a entrega de comunicação de saída definitiva foi suficiente para afastar a residência fiscal no Brasil, no caso analisado pela Receita. Eu me chamo Bata Simões, sou pós-doutor em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, professor e atuo há mais de 25 anos no contencioso e consultivo tributário, inclusive em estruturas internacionais e planejamento patrimonial internacional. E hoje eu vou explicar por que essa decisão da Receita Federal merece máxima atenção, principalmente para quem possui residência no Paraguai, em Portugal, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, mas mantém vínculos econômicos ou profissionais relevantes no Brasil. O caso analisado na solução de consulta número 4010, publicada no Diário Oficial da União, recentemente, este mês, envolve uma contribuinte que passou a residir no Paraguai, mas continua exercendo regularmente cargo público no Brasil, pessoal. E aqui está o ponto central. A Receita Federal entendeu que a simples mudança física para o exterior não é suficiente para caracterizar a perda da residência fiscal brasileira. Segundo a interpretação da Receita, é indispensável que exista o chamado ânimos definitivo de permanência no exterior. Em outras palavras, não basta morar fora. É necessário demonstrar na prática e juridicamente que houve efetiva ruptura com a condição de residente fiscal brasileiro. É de se questionar. Óbvio que a Receita sempre vai puxar sardinha para o lado dela, mas o fato é que, nesse caso, a servidora passou a morar no Paraguai, fez a sua comunicação de saída definitiva, mas manteve vínculos muito claros com o Brasil. Aquela velha questão que eu sempre digo, a pessoa sai por Guarulhos, volta pela Ponte da Amizade, continua tendo conta bancária no Brasil, continua tendo cartão de crédito, continua estando aqui, postando coisas na internet, curtindo a praia brasileira, continua fazendo todas as suas negociações no Brasil, continua até mesmo às vezes votando nas eleições. E aí fica difícil de sustentar. Agora, dentro dos limites legais, fato é, se você ficar até 180 dias no país e não ficar mais que isso, 183, você não configura residência no Brasil. Então, se você faz a comunicação de saída, você faz a declaração de saída definitiva, tem uma estrutura fora, tem um centro de negócios fora e você mantém vínculos com o Brasil, não tem nada de errado nisso. O problema é quando você deixa a coisa muito gritante, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, tá? No caso, a Receita deixou claro que a comunicação de saída definitiva do país possui natureza declaratória. Então significa que ela sozinha não criaria automaticamente a condição de não residente. E esse ponto é extremamente relevante, porque muitas pessoas acreditam que basta protocolar a saída definitiva para deixar de ser tributado no Brasil. Mas a realidade jurídica pode ser mais complexa, porque a Receita analisa a substância econômica, os vínculos funcionais, o centro de interesses e a compatibilidade jurídica da situação concreta. Como eu disse, nesse caso, uma servidora pública. Então, o entendimento adotado foi duro. Como a contribuinte permanecia em exercício regular de cargo público no Brasil, ela não poderia sequer optar validamente pela saída definitiva. Ou seja, mesmo morando em outro país, a sua situação jurídica continuava incompatível com a perda da residência fiscal brasileira. Isso produz consequências tributárias importantes, porque os rendimentos recebidos pela contribuinte continuam sujeitos à tributação normal pelo imposto de renda da pessoa física, com retenção pela tabela progressiva e incidência na DAA. A Receita afastou expressamente a aplicação da alíquota fixa de 25% prevista no artigo 7º da Lei 9779, que normalmente alcança determinados rendimentos pagos a não residentes. Que existe um alerta muito importante para empresários, investidores e profissionais que estruturam mudança de residência fiscal para o exterior sem analisar de uma forma técnica e profunda. O fisco brasileiro vem adotando uma postura cada vez mais sofisticada na análise da residência fiscal internacional. Não se trata apenas de passaporte, visto ou endereço no exterior. O que ela analisa efetivamente é o seu centro de comando, a sua vida econômica, vocês entendem? Quais vínculos permaneceram no Brasil, qual a origem da sua renda, se existem atividades exercidas em território nacional e até mesmo se a situação jurídica concreta permite ou não a caracterização válida da saída definitiva. Isso é extremamente relevante no atual cenário internacional, principalmente envolvendo os brasileiros que passaram a residir, por exemplo, no Paraguai, em razão da tributação territorial,
investidores que migraram parcialmente para Portugal, estruturas patrimoniais internacionais, holdings e offshores. Então, muitas vezes o contribuinte acredita estar protegido apenas porque passou alguns meses fora do Brasil ou porque possui uma residência formal em outro país. Que veja, tem que analisar a estrutura, a forma, substance over form, né? Então a Receita pode entender o contrário, e o risco aí não é pequeno. Se a Receita descaracteriza a condição de não residente, o contribuinte pode enfrentar cobrança retroativa de IR, multa, juros, questionamentos sobre declarações internacionais e até problemas envolvendo tributação de patrimônio no exterior. É justamente por isso que planejamento tributário internacional sério não pode ser improvisado. Você tem que estar vinculado aos detalhes. Não existe solução pronta copiada da internet. Cada caso exige análise técnica individualizada, compatibilidade jurídica e coerência econômica real. Porque a residência fiscal internacional deixou de ser apenas uma questão migratória. Hoje ela é um tema de altíssima complexidade tributária, patrimonial e regulatória. E essa solução de consulta que eu estou comentando aqui hoje demonstra claramente como a Receita está preparada, ela está vendo esses fatos, né, acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária extremamente alta, tem uma carga tributária em bases universais e hoje, diante de uma economia digital, você vai ter um fluxo migratório, você vai ter as pessoas buscando de forma lícita elidir o tributo através da elisão fiscal. O problema é quando essas pessoas procuram assessorias que não estão extremamente aprofundadas no tema e acabam recomendando única e exclusivamente aquele pro forma. Só que assim, o barato sai caro, porque posteriormente isso se volta contra a pessoa que acabou optando por aquela estrutura. Então você tem que analisar a vida da pessoa pormenorizadamente. Você deve analisar os vínculos que vão ser mantidos no país. Você deve talvez estruturar as coisas de uma forma que você elimine alguns desses flancos para que não, você tenha uma história, que você tenha uma documentação correta que vá proteger o seu cliente, tá? Um outro aspecto importante dessa decisão é a valorização, como eu disse, daquele princípio substance over form, substância sobre a forma. Esse, pessoal, é um movimento global das administrações tributárias. Porque o que importa não é apenas o documento apresentado pelo contribuinte, mas a realidade concreta da operação e da vida econômica. Se a pessoa continuar exercendo atividade relevante no Brasil, mantendo todos os seus vínculos permanentes, continua inserida juridicamente em uma estrutura incompatível com a não residência, o fisco naturalmente pode sustentar que ela permanece residente fiscal brasileiro de uma forma verdadeira, né? Materialmente independente do endereço declarado no exterior. E perceba como que isso impacta diretamente estratégias envolvendo planejamento patrimonial, holdings internacionais, trusts, investimentos no exterior e até reorganizações familiares. O que eu conheço de família que mudou para o Uruguai, principalmente pessoas que têm questões de tecnologia, porque o Uruguai tem esse incentivo, né, para você investir no Uruguai, você pode fazer a sua mudança de residência fiscal. Só que eles vão na cartilha, né, e deixam de se atentar ao fato do Brasil. O Brasil tem uma tributação muito forte, o Brasil tem uma fiscalização muito forte. E é essencial você ter ao seu lado alguém que entenda a tributação brasileira e possa te auxiliar com a tributação de fora. Não pode ser feito com uma forma amadora. Você precisa ter ao seu lado um time de especialistas para te auxiliar e minimizar esses riscos, tá? Porque a residência fiscal é a base de praticamente toda a tributação internacional da pessoa física. E um erro nessa definição pode contaminar toda a estrutura tributária construída. Por isso, quem pretende mudar sua residência fiscal para o exterior precisa entender que isso envolve muito mais do que mudar de endereço e fazer uma mera declaração, ou constituir as questões lá no país, no Uruguai, no Paraguai. Envolve planejamento jurídico, tributário, migratório, patrimonial coordenado, envolve jurisdições distintas, envolve a melhor escolha pela sua estrutura bancária, envolve documentação adequada, coerência econômica, análise de tratados, obviamente, estudo sem sombra de dúvida da legislação brasileira e acompanhamento constante da evolução do entendimento da Receita Federal. Como vocês sabem, eu sempre digo e acho interessante a mudança de residência fiscal para o Paraguai. Eu sou um grande advogado de permitir aos contribuintes buscarem o seu direito de estruturarem operações offshore, de construírem seu patrimônio de uma forma inteligente, de não se sujeitarem aos abusos que a tributação brasileira muitas vezes ocasiona. E se é direito do contribuinte, desde que seja feito de forma lícita,
eu sempre vou estar lá para defender esse contribuinte. Só que, sem sombra de dúvida, o meu comprometimento como advogado é sempre passar a realidade. E realmente essa solução de consulta da Receita me gerou um certo questionamento, né? Você vê que a Receita está cada vez mais aparelhada, ela tem muitos meios de fiscalização e ela está de olho nesse movimento. O que nos leva a crer que muito mais agora você precisa fazer isso de uma forma muito estratégica, de olho nos detalhes, né? Porque isso vai envolver substância real. Então anotem aí, solução de consulta 4010, porque ela deixa um recado muito claro do fisco brasileiro. Receita está observando atentamente estruturas internacionais e não vai aceitar formalidades artificiais sem aderência à realidade concreta, especialmente quando permanecem vínculos econômicos relevantes no Brasil. Que eu faço só uma observação estratégica muito importante. O argumento das discussões sobre residência fiscal internacional acontece justamente em um momento de transformação profunda da tributação global. Veja, o mundo inteiro está ampliando o mecanismo de troca automática de informações financeiras, fiscalização internacional e cruzamento eletrônico de dados. Projeto BEPS, pessoal. Se vocês não conhecem, Base Erosion Profit Shifting, vale a pena dar uma estudada nisso, vale a pena estudar o CDE, a tributação internacional. Então, hoje, estruturas internacionais precisam ser construídas com mais técnica e transparência do que há alguns anos. Contribuinte que age sem orientação especializada pode criar um problema tributário gigantesco sem nem perceber. E exatamente por isso que eu sempre digo, planejamento tributário internacional não é aventura. Não é a coisa que aparece na sua frente porque você viu alguém falando na internet. Tem que procurar alguém que tenha currículo, que tenha experiência, tá? É engenharia jurídica de alta complexidade. E quando bem estruturado, ele é absolutamente legítimo, seguro e eficiente. Mas quando feito de forma improvisada, pode gerar consequências extremamente graves. Então, se você mora fora do Brasil ou pretende mudar sua residência fiscal, possui patrimônio internacional, investimento no exterior ou está estruturando operações envolvendo Paraguai, Uruguai, Portugal, Emirados Árabes, Estados Unidos ou qualquer outro país, esse é o momento de revisar sua estrutura com profundidade técnica, porque a Receita Federal está cada vez mais sofisticada e as decisões recentes demonstram exatamente isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque eu analiso decisões reais, casos concretos, mudanças legislativas e os principais riscos tributários que empresários, investidores e famílias patrimoniais precisam conhecer para proteger o seu patrimônio de forma estratégica e legal. Deixe também o seu comentário aqui. Você acredita que apenas morar fora do Brasil é suficiente para perder a residência fiscal brasileira? E você já analisou se sua estrutura internacional realmente está segura perante a Receita Federal? Porque essa discussão está apenas começando. E para mim vai ser um prazer participar desse debate com todos vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.